Tem aqui um vídeo muito interessante que me recomendaram lá a partir do Instagram, onde desse conta do título Motivos para não morar em São Paulo, porque me mudei em menos de um ano. Paulista, por favor, me dizem aqui nos comentários se ainda estão em São Paulo ou já saíram de São Paulo e quais são as razões que vocês saíram de São Paulo, porque na minha cabeça está que São Paulo é a cidade dos sonhos, entende? Principalmente daqueles que sonham viver e ganhar bem. São Paulo é uma cidade de sonho. Na verdade é a metrópole, né? Number one do sul do planeta Terra. Então, São Paulo acarreta um monte de história, sabes? Mas é isso aí. O link original do vídeo que a gente está registrado aqui na descrição. Eu vou te contar por que eu me mudei de volta de São Paulo em menos de um ano que eu tava morando lá. Mano, ela tem sotaque paulista. A gente tem muito aqui no Brasil, nessa glamorização de ir para São Paulo, morar em São Paulo, morar na cidade grande, que a nossa vida vai se resolver lá. Bom, vou te contar a minha experiência. E antes de tudo, eu quero dizer que São Paulo não é tudo de ruim também, tá? Eu sei que é uma cidade muito rica, culturalmente, artisticamente falando. Tem muitos eventos, tem muitos shows, tem muitas casas de shows para ir. É muito rico também em termos de gastronomia, né? A gente tem os maiores restaurantes dos chefes mais renomados lá em São Paulo. Então, Cara, eu nunca comi comida de um chefe de cozinha. Fora minha mãe. Cara, minha mãe cozinhava muito bem. Uau! Agora falando desse jeito, precisa ser uma mãe para fazer um marmanjo falasse desse jeito, né? Mas cara, eu fico empolgado quando falo da comida da minha mãe. A minha irmã mais velha é que tem esse dom, né? Na comida dela não é tão gostosa, mas faz lembrar a velha, entendeu? Só quem sabe o que eu estou falando, deixa o like. Não importa a idade, cara, mãe é mãe, entendeu? Cara, uma saudade da minha velha. claro, tem seus benefícios, mas eu não moraria lá. Talvez eu iria para visitar em algum momento novamente, mas morar lá eu nunca mais quero morar, a não ser que eu seja obrigada, eu não quero morar mais lá. Bom, eu vou trazer aqui alguns motivos que talvez podem ser úteis para você também, caso você esteja pensando em ir morar lá. É uma mudança muito grande de vida, né? E eu acho que quando a gente vai se mudar de cidade, a gente tem que considerar várias coisas. Então, eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma a ir para lá com mais consciência ou às vezes até considerar aí se você vai mesmo, se não vai. Eu acho que depois da pandemia muita coisa mudou, sabe? Essa coisa de ir para grandes centros para precisar fazer a vida deu uma diminuída. Eu sei que agora, né, em 2024, depois de alguns anos aí que a gente passou da pandemia, algumas empresas, né, ainda pedem que você trabalhe de forma presencial, mas dá para encontrar outras coisas de forma remota, então essa necessidade de estar em São Paulo diminuiu, sabe? Pelo menos no meu ponto de vista, né? E eu também quero deixar um disclaimer que o que eu vou contar aqui são as minhas experiências baseadas no que eu senti, no que eu vivi. E pode ser que seja diferente para outras pessoas, né? Tem gente que ama e tem gente que odeia. Sempre vai ser assim, em todos os lugares, em todas as situações. Eu tenho uma amiga, por exemplo. Cara, se eu tivesse dançado no TikTok em 2020, talvez eu seria milionário. Esse é um texto que eu vi do Facebook. Que se mudou pra lá na mesma época que eu. E ela é solteira, então pra ela tem mais benefícios do que malefícios de morar em São Paulo, porque tem muito lugar pra sair, ela é uma pessoa super extrovertida, tá bem de dinheiro, então isso também é uma coisa bem relevante de se considerar quando você tá em São Paulo. Pra ela a experiência é boa, ela não se incomoda com as partes ruins da cidade, então por isso que eu falo, é muito relativo, né? Vai depender da sua personalidade, do que você tá buscando, de quais são os seus princípios. Eu tô falando como uma pessoa casada, que tem 3 cachorros, e que me mudei pra lá por conta do trabalho do meu marido, Ok? e eu trabalhava de forma remota. E ele trabalhava ali presencial, híbrido, na verdade, né? Então, dando um pouco do meu contexto, assim, né? Também estava morando num bairro que era perto ali da Vila Mariana, mas era um pouquinho mais residencial. Então tava perto ali do aeroporto de Congonhas e das vias, né, que levam para regiões mais centrais, mas um pouco ali afastado. Eu escolhi isso porque eu queria um pouco fugir da loucura de São Paulo, da barulheira, mas não deu muito certo, mesmo assim. Esse é o ponto número 1 para mim, que me atrapalhou muito na experiência de morar em São Paulo. Barulho.
Grande cidade sem barulho, parceiro, esquece. São Paulo é barulhento, não tem como, mano. Quanta gente tem em São Paulo hoje? Vamos botar no Google. Agora, São Paulo capital ou São Paulo estadual? 11 milhões em São Paulo, na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem uma população de 11 milhões. Isso é dados de 2022. Então, não, tem uma população estimada, municípios vizinhos. Cara, o estado de São Paulo, dados aqui. 44 milhões, está aqui. Com 44 milhões de habitantes, ou cerca de 22% da população brasileira, é o estado mais populoso do Brasil. São 22% da população brasileira. Mano, esquece. Não tem como não ter barulheira. E veja que São Paulo é pequeno. Por mais que eu tivesse Comparado, morando por num exemplo, a bairro Minas Gerais. residencial, como a cidade ela cresce muito e muito rápido, parece que todos os pontos que você vai tem uma construção acontecendo. Então, apesar de eu morar ali num bairro mais residencial, tinha uma construção bem em frente que ficava ali o tempo inteiro, aquele barulho de obra, aquele barulho insuportável, assim. Fora isso, durante a noite também fazia bastante barulho de carro. Tinha uma avenida, assim, na frente do prédio. Então, mesmo que não fosse no centro, uma avenida de bairro fazia muito barulho. Os carros ficam buzinando o tempo todo um pro outro. Principalmente nos horários de pico, né? Que começa a formar aqueles engarrafamentos. Muita buzina. Quando eu tiver carro, a primeira coisa que eu vou fazer é ficar buzinando para os outros na rua. Pim, pim, afasta o carro, cidadão. Pim, pim. Eu acho que esse é o sonho de todo mundo, entendeu? A poluição sonora. Para que ter carro se você não vai buzinar no cara que está na tua frente? Brigando. Então você imagina Não tem se você for como. morar lá mais pro centro, mais ali perto da Avenida Paulista, que eu sei que são regiões visadas, né, quando as pessoas buscam morar em São Paulo, esses lugares que tem muita movimentação de pessoas, vai ter muito trânsito, vai ter muito barulho, vai ter construção acontecendo. Então, leve em consideração isso. Se você se incomoda com barulho, São Paulo não é o lugar para você. E aí, falando em trânsito, né, em buzinaço, e pessoas brigando umas com as outras, esse é o ponto número 2 que eu queria trazer. O trânsito eu não vou nem falar, né? A demora de ir para um lugar para o outro, porque isso daí todo mundo já tá careca de saber. Mas o que a gente percebeu é que a tolerância é zero lá em São Paulo. É muito Se tratando agitado. do trânsito, a gente percebeu que as pessoas elas sempre querem levar vantagem, porque eu acho que tá sempre todo mundo tão com o tempo curto, atrasado, querendo chegar logo em casa ou querendo chegar logo no seu destino, porque sabe que vai passar 30, 40 minutos no trânsito. Então as pessoas estão sempre muito irritadas e muito querendo tirar vantagem uma das outras. Eu falava que em São Paulo funcionava a lei do sobrevivência do mais malandro. Não é nem sobrevivência do mais forte, é sobrevivência do mais malandro. Quem ali queria sair melhor do que o outro, furar, não tá nem aí pra sinalização, sair arrancando. Enfim, pessoas sempre muito irritadas umas com as outras. E Quem é condescendente com códigos de estrada não tem como não, tipo assim, se sobrepor aos outros. Não tem. E até nos estabelecimentos comerciais também. Assim, dá pra contar nos dedos as vezes que a gente não viu barraco acontecendo em farmácia e em mercado. Juro. Os atendentes estão sempre muito irritados e muito sem vontade de trabalhar. A gente sabe, né, que esses empregos de atendimento ao público, né, caixa de mercado, atendente de farmácia, eles têm que lidar com muita coisa, né? Imagina você lidar o tempo inteiro com pessoas que estão nervosas, que estão apressadas, que querem sair logo. Eu entendo as pessoas ficarem nervosas e de saco cheio, mas aí isso é o que é o mais comum lá em São Paulo. Os atendentes, eles não vão te tratar bem, né? É claro que não generalizando, né? Vão ter pessoas que vão te tratar bem, eu encontrei pessoas que me trataram bem, mas a maioria assim, das situações as pessoas me trataram mal. Então parece que é uma coisa meio, assim, cultural, não sei, das pessoas serem mais rudes, serem apressadas e não se tratarem muito bem, sabe? Tá todo mundo com pressa. Luanda é assim, entendeu? Agora ouvindo a moça falando, todo mundo tá com raiva, todo mundo tá com estresse, todo mundo tá apressado, todo mundo tá a perder, todo mundo tá a ganhar. É muito Luanda isso. Mano, agora olhando bem, Luanda fica parecendo um primo distante ou o irmão caçula de São Paulo. E veja que em Luanda tem uma cidade de São Paulo que os portugueses fundaram, que tinha como princípio ser tinha como princípio o monopólio geral do comércio. São Paulo. A Barra de São Paulo, não, a Barra de São Paulo não, é São Paulo. Era o centro de comércio lá de Luanda. Sabiam o que estavam a fazer, os Tuga. Sabiam o que estavam a fazer.
Desculpa, pessoas de São Paulo, eu não quero ofender ninguém, mas esse foi o meu sentimento de pessoa vindo de fora e vendo a situação ali de fora. Outra coisa que eu não podia deixar de falar é em relação à segurança, né? A gente sabe, a gente ouve falar, a gente vê em jornal, a gente vê em notícia, a gente sabe que São Paulo é uma cidade perigosa. Mas eu achava que era mais nos grandes centros, nas partes mais movimentadas. Mas, pelo que eu vi, não é mais assim. Talvez antigamente fosse, mas eu já ouvi pessoas que moram em São Paulo, que são paulistas, falando que piorou muito depois da pandemia. E até bairros que eram antes considerados seguros, que eram tranquilos, agora não estão mais. Por exemplo, como eu falei, eu morava ali perto da Vila Mariana. E a Vila Mariana era conhecida por um lugar que era mais tranquilo, mas estava tendo uma onda de assaltos muito grande. Eu estava morando ali no bairro... Como que era o nome do meu bairro? Oh, meu Deus. Gente, eu esqueci o nome do meu bairro. E eu achei que por ser residencial ia acontecer menos esse tipo de coisa. Mas a gente sempre recebia mensagem ali no grupo de condomínio das pessoas falando: não passem pela rua tal que fulano foi abordado lá. Não passem pela outra rua que o motoqueiro parou lá e tentou assaltar fulano. Não pense que era só a noite. Uma das coisas que eu presto muita atenção quando os brasileiros falam para mim é a questão de nem todo brasileiro já ter sido abordado por um malandro, sabes? Estou a falar do assalto em geral. Então, isso me faz acreditar e me dá muita esperança que o Brasil não é tão violento do jeito que as pessoas falam, entendeu? Ontem mesmo eu estava tentando meter isso na cabeça do meu padrinho. Juro por Deus. Cara, o quanto eu defendo o Brasil no off não está escrito a nenhum livro, entendeu? Não está escrito a nenhum livro. Ele no final de contas, quando ele fala assim: você defende muito o Brasil. Não, filhão, você empieza a falar do Brasil há muito tempo. Você defende muito o Brasil. Não está escrito, entendeu? Não está escrito. Mas isso aí é real. Realmente é isso, pessoal. Olhando para aquilo que a gente conhece sobre o Brasil e para aquilo que eu sei sobre o Brasil, não acredito que o Brasil seja tão violento assim do jeito que dizem, entendeu? 20%, 30%, 40%, mas não é a maioria, entendeu? Porque tem muitas cidades, tem muita gente relatando coisas positivas, tipo assim. Então, as cidades crescem como? Como é que as cidades estão a crescer no Brasil? Como é que a economia do Brasil se mantém uma das melhores do mundo? Como é que o Brasil ainda está no G8? Hã? Não, viu? Era Faz durante o sentido, dia que não essas é? coisas aconteciam. Então, se você é uma pessoa bastante encanada com isso, de sair na rua e medo de ser assaltado, medo de levarem seu celular, medo de, enfim, né? Aconteceu alguma situação perigosa ali com você, São Paulo pode não ser pra você. Não é pra mim. Eu tenho muito medo disso, eu prezo muito pela segurança e lá eu não me sentia nada segura. Inclusive, a gente via as pessoas falando, né, que entravam nos condomínios, entravam nos prédios. Então, mesmo morando em prédio com portaria, ainda assim. E aí, toda vez que eu saía de casa, eu, mesmo de carro, ou que fosse de metrô, ou andando, eu sempre tinha medo de que fossem roubar minhas coisas. Então, eu tentava levar o mínimo de coisas possível pra, sei lá, se eu sair não ter nenhum problema. Essa minha amiga, por exemplo, que mora lá, ela tem 2 celulares. Um celular fake, Não é a primeira vez que eu ouço que o brasileiro anda com dois telefones, um preparado para entregar. se precisar entregar aquele celular, e o celular dela é de verdade. Então, assim, você tem que viver com essas estratégias e, enfim, eu acho Chama-se bem arte da complicado. Outra coisa que sobrevivência. pouca gente fala de São Paulo é em relação ao clima. Eu nunca tinha ouvido as pessoas falarem que o clima em São Paulo é muito seco. Eu tive problema de ficar com meu nariz sangrando. Eu não conseguia dormir direito porque minha garganta secava. E a gente colocava um umidificador torando no quarto durante o dia inteiro, durante a noite também, e mesmo assim não conseguia conter ali a falta de umidade. Eu tenho cachorrinhos, por exemplo, que tem problema respiratório, que ela começou a ficar pior. Ela começou a ter mais problemas e a gente conversou com o veterinário e ele falou, inclusive, que era por conta do clima seco e também pela poluição, né? A poluição a gente sabe, mas essa parte de ter essa secura era bem presente, assim, sabe? Então, se você é uma pessoa que tem problema respiratório, se você é uma pessoa que é alérgica, que é sensível a mudança de temperatura ou temperatura muito alta, clima muito seco, São Paulo pode não ser uma boa opção para você. E aí também tem o quesito Olhando esse ângulo, preço, né? A gente cara, o clima seco é lixado. Porque quando você tá com tosse, parceiro, você não vai parar de tossir. sabe que São Paulo é uma cidade cara, né? Tem um custo de vida alto. E então, assim, pra mim, o benefício de ter muitas coisas pra fazer, muitos lugares pra ir, como eu falei lá no começo do vídeo, a gastronomia, as casas de show, é um pouco complicado de você viver esse lado da cidade, porque qualquer saidinha que você dá, você pagava R$ 200. E eu não tô dizendo de ir em restaurantes chiques, eu tô dizendo de você ir numa hamburgueria de bairro. Então, assim,
O mercado lá, o preço do mercado é muito caro. Tem mais opção? Tem coisas diferentes? Tem, Tem. mas é muito caro. Os restaurantes nem se fala. A gente foi muito querendo apreciar a gastronomia, né? Ir nos restaurantes diferentes, mas assim, não dava mesmo, assim. Você tinha que desembolsar, se você fosse num restaurante caro, chique, R$ 600, sabe? Então, é tipo assim, não dava. Claro, tem muitas opções acessíveis. A gente conseguiu ir num show no Sesc, por exemplo, que tem bastante coisa gratuita, ou então bem baratinha. Tem as feiras, tem museus que você pode visitar de graça. Então, tem coisas que você consegue aproveitar em São Paulo. Mas essa parte do custo de vida, das coisas do dia a dia, você vai gastar uma grana. E também conta de luz, conta de água, aluguel, condomínio, essas coisas é muito caro lá, muito alto. E se você quiser ter alguma qualidade de vida lá, você tem que ir bem de grana, porque senão você não vai ter uma experiência boa lá. Como eu falei, né? Depende do momento que você tá na sua vida, pode ser que você não se importe. Você tá indo pra lá, às vezes, estudante, né? Ou, enfim, pra arranjar um emprego, e não se importa de, às vezes, passar um sufoco ali, né, no começo. Talvez, beleza, você goste de morar lá. Mas se você já tá num ponto da vida, como eu falei, já sou casada, a gente foi pra lá a trabalho, então a gente queria ter, assim, pelo menos a vida que a gente tava acostumado a ter, que não é, nossa, uma vida super cheia de coisas, não. Lá a gente não conseguia. Tipo, a gente tinha bastante dificuldade de pagar as contas, de pagar mercado, e esse foi um dos motivos que fez a gente se mudar de lá. E aí, 10 meses depois, surgiu a oportunidade da gente voltar pra Curitiba, e a gente não pensou duas vezes pra se mudar e vir pra cá, Foi um para melhorar a milagre, nossa né? qualidade de vida. Então, assim, esses são os meus Essa pontos de moça. vista em relação a morar em São Paulo e porque eu não moraria mais lá. E fica aí para você avaliar o que é mais importante para você, o que você aceitaria passar e o que você não aceitaria, para você poder fazer essa escolha de forma mais acertada, mais consciente, tá bom? Então, pessoal, resumindo esse vídeo, eu acho que São Paulo é uma cidade onde você nunca vai se sentir sozinho. Porque a qualquer momento tem alguém lá fora, a qualquer momento tem contas a baterem também na porta, é como Xara, não vais me pagar, porque o custo de vida é muito alto, mas fora isso eu acho que motivos pessoais não dá para discutir. É inegável que São Paulo é uma cidade muito cheia, barulhenta. O clima de São Paulo, me diz quanto é que está em São Paulo o clima agora, ou na tua cidade ali. Na minha cidade agora, eu vou mostrar para vocês aqui em tempo real. A minha cidade, neste exato momento, está a 17 graus. Entende? 17 graus. Não há probabilidade de chuva. Amanhã, o pico mais alto será de 21 graus Celsius. Mas por agora está 17 graus Celsius. Então, só para vocês terem ideia como é que aqui na banda é. Aqui tem muito frio, também de vez em quando. Isso para nós é o auge. Entende? Quando baixa até mais ou menos aí baixinha. Vamos pesquisar São Paulo aqui. Tempo São Paulo. Quanto é que está São Paulo agora? São Paulo. Cara, São Paulo está 13 graus Celsius. Entendeu? Amanhã São Paulo estará mais quente que Angola, mas logo pela manhã terá uma temperatura ali entre 12, de 11 a 12 graus Celsius. A máxima da manhã será de 22. Parceiro, tá frio. Agora imagina um clima seco, sabe? Aquele que rebenta os narizes. Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com você interessada. Deixa aqui seu comentário, o que você achou desse vídeo, das explicações da moça. O link original do vídeo está aqui na descrição. Gostaria de ouvir a sua opinião concernente ao assunto abordado aqui. Nos vemos na próxima. Tchau.